de começar já agradecer a presença de vocês, que sei que hoje é um dia, sobretudo dos estudantes, um dia complicado, né, na universidade, mas obrigada se vocês vieram, prestigiar, se adaptando, aos convidados também que vieram. Queria agradecer também ao Mário Feijó, professor e coordenador da divulgação de produção editorial aqui na ECO, amigo, e a Tomás, ali prontamente veio para fazer a filmagem, obrigada, a editora Capivara, ao Lei Rouanet, Ministério da Cultura, e nosso querido Júlio Bandeira, o autor do livro que está aqui hoje. Vou apresentar rapidamente o Júlio. Fiz uma síntese do seu longo currículo, aí qualquer coisa que faltar, tem achado importante. Isso é gênio. Então, Júlio Bandeira é jornalista e escritor, sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, IHGB, doutor em Teoria e História da Arte pela Universidade de Exeter, Reino Unido, mestre em História do Brasil pelo IFIX, o UFRJ, e tem um pós-doutorado aqui na ECO, né, sob a supervisão do Maurício Krzyzewski. Foi meu supervisor também aqui de pós-doc, foi quem nos apresentou, foi assim que a gente se conheceu. E também foi nesse pós-doc que ele aprofundou o estudo da representação da paisagem. Ele tem mais de 20 livros e catálogos de exposições publicados, eu não listei aqui, está bem, e dedicados aos artistas viajantes que estiveram no Brasil, em especial o Jean-Baptiste Hervé, francês, e o alemão Rios. É também curador de exposições nacionais e internacionais, e eu peguei a última, foi feita em 2022, a Ópera da Independência. Na verdade, não sei se é a última vez que você tem esse. Mas é como eu gostei. Não, não tem uma outra. Bom, essa é a última. Aí você comenta. Não, essa é a última. Isso foi na Biblioteca Nacional do Rio no ano passado. E sobre o Thomas Ender, antes deste livro, ele escreveu em parceria com o Robert Wagner A Viagem ao Brasil nas Aquarelas de Thomas Ender, traduzido para o alemão em 2003. É um grande prazer te receber na época. Eu participei um pouco desse projeto como assistente do aprendi um pouco. Então, deixa eu com você. Bom, quem agradece agora sou eu. Tereza, você teve uma paciência enorme durante a feitura desse livro. Agradeço a vocês terem vindo. Eu de manhã funciono muito mal. Mas ontem eu fiquei sóbrio, então eu consegui dar a minha palestra mais ou menos inteira. Eu nunca escrevi sobre Gurguenas, eu sempre publiquei Gurguenas. Mas isso a gente vai ver durante o Gurguenas com Ender. A gente já viu algumas coisas a respeito. Deve ter sido Tá escrito aqui. mal feito. E eu conheço um pouco, mas tá bom. Eu vou colocar o seu. E muito obrigado, Mário. Vamos lá. Eu vou ficar meio de lado. Normalmente teria uma coisa que poderia permitir um comentário que está atrás de mim. Eu não quero ficar de costas para você. Não, aqui tá bom. Na verdade, é um pequeno preâmbulo que eu vou abordar sobre três artistas que são completamente diversos um do outro, em aparência nem tanto, mas eu vou tentar explicar por quê. O mais antigo deles, o mais conhecido deles é Jean-Baptiste Hervé, que é um artista do século XVIII, na verdade. É um homem que foi formado por David, um homem que é totalmente da escola neoclássica,
Então veremos que muitas vezes as figuras parecem engessadas, parecem muito mais uma cena de teatro do que propriamente de vida real. Mas ele tinha a preocupação de fazer esse teatro acontecer nas ruas do Rio de Janeiro e na viagem que ele faz ao sul. Então ele é um artista do neoclássico, é o mais antigo dos três. Depois você tem dois que são muito parecidos. A diferença de um para o outro é que a língua é a mesma, um é austríaco, o outro é bárbaro. A diferença, sobretudo, de um para o outro é que um é conservador e o outro é individualista. A ideia do individualismo conservador para nós parece uma coisa muito parecida hoje em dia, e no início do século XIX não era. O conservador era aquele que observava o status quo, era uma figura que, digamos, respeitava o Estado de uma maneira kantiana, o Estado ser a coisa importantíssima, e o príncipe junto com o Estado. Isso faz com que Handel, que é o austríaco, de origem muito modesta, pai de um ferro velho, ele tocava violino, trabalhava seus estudos na academia, tenha sido a vida inteira um homem muito fiel à dinastia Habsburgo. Já o Goebbels, que era um alemão bem pacato, cuidado, com detalhe. Essa escola conservadora e realista chama-se Escola Biedermeier. Biedermeier é uma caricatura do pequeno burguês obediente. Já o Goebbels, que vem para cá um pouco mais tarde, mas que regula a mobilidade do Handel, é um romântico. Aí o individualismo dele. Eu antes do Estado. Então ele vai fazer todas as coisas da medida dele e vai poder se dar o luxo de inventar as coisas. Então, isso aqui, desculpem a qualidade da imagem, essa é a entrada do Rio de Janeiro, o Deleuze. Aqui está o barco que ele chegou, que era um barco americano chamado Cal, era um Greek. Ele deve ter saído do bote, ou imaginou o bote, ou pintou o barco, depois colocou. E aí nós temos o Pão de Açúcar. Essa aquarela ela é desse tamanho. Então daí ela, quando for ampliada, estourar um pouco. Mas dá para reconhecer, eu espero, o Pão de Açúcar. Né? Mas essa é a gravura que foi feita a partir da aquarela. Está na Viagem Pitoresca Histórica do Brasil, que é um livro que começa a ser publicado em 1834 e termina em 1839. O editor morre, uma série de confusões no meio do termo. O primeiro volume sai em 34, o segundo sai em 35 e o último sai em 39, no mesmo ano que inventaram a fotografia oficialmente. Mas essa é uma aquarela de Handel. Se nós percebemos, aí nós, apesar do mesmo problema da criação, é possível sentir a textura da rocha. Quase como se nós olhássemos essa mata ainda intocada do Rio de Janeiro, esse Pão de Açúcar, ceboldinho, espero que nunca tenha sutileza, em perfeito estado, inteiro ainda. E esse daqui é uma aquarela do Goebbels. Essa aquarela ela é inacabada, que é o Pão de Açúcar, e agora é o seguinte, que é bem curioso. Isso é o resultado que ele vai fazer dessa aquarela, que foi terminado em Paris por um inglês chamado Donington. Donington era muito talentoso, tanto é que ele vai para a França em 1815, depois de Waterloo, e no final do período napoleônico, e aí você tem toda a ideia que é uma paisagem romântica, um movimento claro escuro, a ideia da tempestade, o final do mundo, essa coisa que parece uma bomba nuclear explodindo em cima do rio. Então você tem todo um pathos que está ausente, por exemplo, se eu voltar, não, mais um, dessa aquarela, que é uma coisa plácida, onde você tem os elementos clássicos da paisagem, que é água, pedra e vegetação. E ao mesmo tempo buscando
a maior fidelidade possível ao real. Isso é a essência do Biedermeier. Podemos avançar então. Aqui é o interior, é a sala de estar do Calder, um navio que trouxe Biedermeier do Brasil em 1816. Ele chega no Brasil no ano que morre a primeira rainha do Brasil, que era a Dona Carlota, perdão. Dona Carlota foi a segunda rainha do Brasil. A primeira rainha do Brasil foi Dona Maria, falou. Que o Brasil é elevado ao Reino Unido de Portugal em dezembro de 1815 e ela morre em fevereiro de 1816. Era 3 meses, 4 meses. 3 meses rainha do Brasil. Então esse barco chega e desembarca todos os canhões da cidade, atirando em 5 minutos, salvas em homenagem à rainha, a cidade coberta de fumos, incensos, sinos não paravam de tocar, era realmente entrando com um hospício, parecia que a cidade estava sendo invadida. Vamos próximo. E essa é a fragata que trouxe o Ender do Brasil, a Augusta. E é a primeira vez que uma fragata, um navio austríaco atravessou o oceano. Eles conseguiram atravessar o oceano. E aí você vê que é um navio de guerra, né? Os canhões ficam juntos da sala de jantar. Se necessário usar, você tem biblioteca, você tem todo um ambiente muito maior que naquela coisa pequena que o Biedermeier chegou no Brasil, mas você percebe também o realismo dessa imagem em relação à outra. Pode voltar. A outra tem uma coisa quase que de desenho animado. Ela é muito pura. O Ender, você tem todo um movimento incrível, né? Os canhões podem atirar a qualquer momento, você sente os livros, você sente o ambiente, a cadeira desarrumada. Tem a seguinte agora, que é muito engraçado, que é o mesmo lugar que Ender pintou 2 vezes. Essa aqui ele pintou para vender para alguns dos passageiros que viajavam com ele e foi resgatada no Brasil. Então ela é colorida, né? Tem todo um acabamento que a outra não tem, mas é exatamente o mesmo ambiente. Só tem um lado, tem que arrumar as cadeiras, do outro lado não estão arrumadas, porque dá um ambiente bastante divertido. As pessoas acabaram de se levantar para poder desenhar. E já na outra, ele botou todo mundo para fora e colocou as cadeiras no lugar. E aí a gente pode ver melhor os canhões, a biblioteca, Taraboia, universidade. Essa é a única aquarela de Ender que, digamos que seja oficial. Ao contrário de Biedermeier, que era um artista, um pintor histórico, uma pintada histórica, Ender era um pintor de paisagem. Foi criado no século XVII a hierarquia das artes, da pintura. Em primeiro lugar estava a pintura histórica. Você tinha que colocar personagem na história para tornar, e isso motivava, segundo toda uma teoria da Renascença, isso motivava mais criatividade do artista. O artista capaz de colocar o personagem agindo no momento que ele não viveu, ele tinha mais coisas, mais talento em ser artista. Depois vinha a pintura alegórica. Depois vinha o retrato. Depois vinha a paisagem, praticamente empatada com a natureza morta. Essas representações de geral eram consideradas a parte mais baixa nessa escala, que ficou em vigor até o final do século XVIII. Então, Ender era um pintor de história. Vamos falar mais dele, mas, por exemplo, vocês estão com uma noção que isso é a única coisa que, quando Leopoldino está aqui, o príncipe ainda, Dom João do lado, na varanda que vai ser usada posteriormente
para a aclamação. Os reis de Portugal não eram coroados, eram só aclamados, e no caso ele era rei de Portugal e do Brasil, Reino Unido, que é uma coisa que a gente esquece, que a primeira independência do Brasil foi em 1815. Só os portugueses não gostaram, tentaram voltar atrás, e foi por isso que houve a segunda independência depois. Então essa mas a gente já pode ver isso quase nos bolsos, a gente tem negócio de cultura. A gente pode ver a qualidade do realismo dessa. A próxima. Aqui o detalhe dela. Meu computador estava tão perfeito, mas enfim, eu espero que vocês consigam enxergar alguma coisa. Tão impressionista assim. A próxima. Isso é de branco. Que a gente vê todo o movimento, é a mesma, uma cena no mesmo local, não é a mesma cena, porque aqui é a aclamação do rei que está em pé no meio, mas se vê que tem todo um lado da preocupação dos Debré de fazer um registro da história. Isso é um registro romântico, que é quase como se fosse matar o rei, uma animação enorme, claro que o João é magnífico no seu lugar. Isso não é de Rubens. Rubens não tinha chegado ao Brasil ainda. Isso é de Hippolyte Taine. Tentou competir com o Debré nessa época, porque acabou desistindo. Mas era um pintor. Hippolyte era romântico, filho do Nicolau. Isso é um arco de triunfo. Esse foi o melhor assim, claro. Que foi construído na rua direita, atual 1º de Março, e que está, eu vou mostrar depois, está P e C em cima, Pedro Carolina, o nome da Leopoldina era Carolina, Carolina Leopoldina. Aí depois vira Leopoldina, depois vira Maria Leopoldina, que é Maria, como imperatriz do Brasil. Então são os arcos construídos, são arcos de carnaval, não são dourados. Foram usados depois na aclamação do Dom VI. Aí podemos continuar. E aqui, ele pronto, também uma gravura do Hippolyte Taine. Aí dá para ver perfeitamente o B e o C, e a cena totalmente trabalhada, que ainda pôde ver antes de acontecer. Pode ir diante. Aqui é a rua direita, e essa é a primeira imagem que eu estou mostrando. Está no Brasil. O Brasil comprou, isso eu vou apresentar, mas calma. O Brasil comprou em 1938, em Viena, o álbum de viagem. Quem até fez 2 trabalhos, fez um trabalho que ele entregou para o imperador da Áustria, assim que voltou, o pai da Leopoldina, que comprou tudo isso, e fez um álbum de viagem que ele mesmo editou e que o Brasil comprou em 1938. Pouco antes do Anschluss. Se os nazistas tivessem chegado, chegaram poucos meses depois, o Brasil não teria ficado com esse álbum, que só foi publicado na internet agora. Então, ele ficou dormindo de 38 até agora, na Biblioteca Nacional. E aqui nós temos, eu acho maravilhosa esse desenho da rua direita, com outro arco do triunfo. Eram 3. Isso aqui é a gravura de Debré mostrando o paço que existe até hoje, o convento que existe até hoje, o chafariz que está lá, então o chafariz era até o mar, o arco do Teres, que está ali à direita, mas que o IFAM fez uma cachorrada que permitiu construir em cima do arco do Teres do prédio, o suposto louvor que o trompe-l'œil. Essa hipocrisia brasileira, né? Podia ter o prédio, mas como o prédio pertencia ao Castro Maia, que era mesmo. Quer dizer, a elite fazia o que não era permitido, quando queria. E as igrejas estão lá ainda. Claro que, infelizmente, resolveram modernizar a catedral, que é isso aqui, e que reinventaram uma torre. Tem uma coisa muito engraçada no Brasil, que é você trocar o verdadeiro pelo falso. Então você troca a torre cineira,
que era uma torre do século XVII, não, XVII, XVIII, por uma coisa inventada em 1922, porque achavam que ela era vagabunda. Então fizeram uma torre mais alta, que não ficou muito bem, quase caiu algumas vezes, mas está lá até hoje. Então você tenta sempre melhorar a coisa, né? Trazendo por fora dela figura, por dentro um pouco colorido. Então você tem essa fachada que mais ou menos continua mesmo. Tem as árvores, tem uma estátua do Osório no centro, já roubaram os canhões, roubaram as balas, mas está aqui. E as árvores acabam um pouco com essa ideia da praça de manobras que a gente viu nos outros anteriores, uma tropa formada em frente ao passo. Esse já é o desenho de Ender, o mesmo prédio. E você vê que a qualidade do acabamento, a realidade, nós estamos vendo gente, estamos vendo a situação. Ele era considerado um fotógrafo, já depois da invenção da fotografia, depois de continuar a viajar pela Europa inteira. E essa imagem é a mais formidável do passo. Os Habsburgos, ele volta para Viena, depois ele começa a viajar para a Europa, vai para a Rússia, vai para a Turquia, vai para a Itália. Isso é a cena de Debré no caso do Porto. Isso eu estou falando em frente, no caso do Porto, é o caso, em frente do passo. Então, é essa coisa que é o lado marroquino, claro, tem uma presença africana fortíssima, mas o que Debré tem uma preocupação enorme de mostrar as etnias, os panos, a diferença em cada das nações africanas, muita coisa que vai se perder com a República. Porque apesar da escravidão, você tinha os escravizados, a identidade foi preservada durante muito tempo. Isso já é o desenho de Ender, que é uma coisa onde as pessoas são. Ela é muito mais comovente para mim em termos de denúncia da escravidão do que a Debré. A Debré tem um lado de carnaval, quase. Aqui, de novo, Debré entrega os alimentos doados pela Confraria do Espírito Santo na prisão. Estão alimentando os presos. E aqui é a mesma cena, praticamente, pintada, esboçada, mas pintada, digamos, na aquarela do Ender. É o prédio, a entrega, só que sem nenhuma, essa coisa teatral que eu já tinha falado antes, que aparece muito no prédio. Se quiser voltar para comparar melhor, tem um lado teatral, tem sempre um pequeno movimento, escravizada, beijando o ostensório, que beijava todo mundo, os alimentos, as roupas, a banda de música. Ele faz uma coisa. E Debré foi por muito tempo o cenógrafo oficial do Teatro São João, que é o atual João Caetano, que era um teatro magnífico, a primeira construção feita no Rio de Janeiro, inaugurado em 1913, e era um prédio maravilhoso, enorme, potente. Aqui outra coisa curiosa, isso aqui é o Largo do Moura. Tem um chafariz, que não existe mais. O Largo do Moura fica perto da Praça 15 daqui, olhando para o mar, do lado direito, você tinha o Largo do Moura, que foi destruído. Depois, graças à história, o prédio curioso que tinha ali, que era chamado Morro de Noivo. E hoje em dia você tem ali um museu, o antigo Museu do Mar do Som, ficava de frente para isso. Foi o pavilhão da exposição 22. Essa toda a região era muito vizinha ao Morro do Castelo, que foi também arrasado.
O castelo era a Acrópole do Rio de Janeiro, que é demolida em 1922 para fazer a exposição do centenário. Só que a Acrópole é demolida, o que se faz no lugar da Acrópole, do prédio do século XVI? Os prédios do 500 ser alguma coisa. A catedral, o castelo, o palácio, tudo isso é arrasado. Na terra se faz o Santos Dumont, o aeroporto. Aí embaixo, o que nós vamos fazer? Vamos iniciar o neocolonial. Então, vai ter uma série de prédios inventando a arquitetura colonial no Brasil. A próxima. Essa é a aquarela de Ender, focada no chafariz, que está ali no centro, que aparece lá atrás. Vocês viram que eu falei dele. Volta só para ver. O chafariz está ali. O mais importante do Debré é a cena do desembarque, do embarque, aliás, de ribas que chegaram de barcos. O que é muito divertido é que esses barcos que estão atrás lembram muito os barcos chineses. Era um tipo de barco que se usava na China e se buscou na arquitetura naval no Brasil. Essa coisa do Brasil ter sido durante 300 anos um país fechado, uma terra fechada, melhor dizendo, dentro do Império Português. Então nós temos influências enormes da Índia, da China, das elites sobretudo, e obviamente da África. A violência da diáspora negra permitiu que a gente recebesse, e até hoje a memória que se tem desse período colonial sobrevive em coisas como, por exemplo, o Carnaval, que é um triunfo barroco. Então aqui nós temos o Debré em 1826, e isso aqui entra em 1817. Ele fica menos de um ano no Brasil. Ele chega em julho de 16 e vai embora. Não, ele chega em julho de 17 e vai embora em julho de 18. Esse é um desenho de Debré. Aí a gente viu o que o artista pode fazer com o seu talento. Debré foi um professor na Escola Politécnica de Paris e na Escola de Ponchaussé, Pontes e Calçados. Então ele sabia desenhar muito bem a cidade. E para não ir para o exército da Revolução Francesa, o tio dele, o tio por afinidade, Davi, conseguiu que ele entrasse como professor na Escola de Ponchaussé. Depois ele vai fundar, ser o primeiro professor da primeira turma da Escola Politécnica, que até hoje existe, as duas existem até hoje. Fazem parte do que se chama das grandes escolas francesas. E aqui é o desenho básico dele, e aqui é a cena já com as figuras todas. No centro, Pelourinho, que é o símbolo real, com a esfera angular no alto. Essa cena é curiosa porque ela se passa em 1821, que é o juramento do Dom Pedro, príncipe ainda, da Constituição aprovada pela Revolução do Porto, que é um golpe dos ingleses, a meu ver, que não queriam que o Reino Unido continuasse. Então, permitiram que houvesse uma revolução em Portugal e que o rei fosse obrigado a voltar, coisa que Dom João não queria fazer de jeito nenhum. Está muito bem. Então aqui estamos na sacada do teatro. Esse é o teatro. Para vocês terem uma ideia do que era o tamanho do atual João Caetano. Exportar tudo que estava em volta. O João Caetano sobrou praticamente só as entradas. Foram cortando. Bom. Será que você podia sentar para cá? Claro. Acho que fica melhor para Mas eu queria ficar de costas para você, bom. Eu acho que é melhor assim, para poder conhecer. Então, essa é a Praça Tiradentes atual, o Teatro da Dali, o resto dele foi literalmente canibalizado, e sobrou muito pouca coisa dele. Júlio, desculpa te interromper, mas se você voltar só um instantinho mais para mim, tá? Eu poderia afirmar, tá, de que a República escolheu nomear um Praça Tiradentes, tá, exatamente o local que era o local símbolo do poder imperial? Sim, o poder real, porque teoricamente
Isso é uma coisa que conta. Tiradentes teria sido enforcado aí. E a forca dele estaria numa escola pública que fica na Rua dos Condes do Branco. Lá dentro, você tem que entrar várias vezes, mas a diretora não deixa, ou talvez a forca não exista mais. E o corpo foi esquartejado, nós sabemos, e espalhado por Minas e pelo Brasil, mas a forca estaria ali. E é claro que isso aqui era o antigo Rossio, que durante muito tempo passou a se chamar Praça da Constituição, por ter sido jurada a Constituição no teatro, e com a República passou a ser Praça Tiradentes. Desculpa, isso é absolutamente verdadeiro, eu acho importante isso. A República vai buscar reinventar o Brasil. E isso é uma conversa mais nova, mas enfim, o paradoxo é que a República ela é mais racista do que a monarquia. Ela quer embranquecimento do Brasil, e a República, ela começa, só mais terminando, a República foi feita em 1889, uma efeméride. Em 89 fazem 100 anos da Revolução Francesa. Então eles não queriam perder a data. Né? Tinham pessoas que queriam esperar que o velho imperador morresse para fazer a República. Mas não, a gente não pode perder. Então a gente faz em novembro, antes de acabar o ano, mas vai ser feito em 89. Para a gente ter alguma coisa legítima. Né? Bom, vamos voltar para a praça. Então, esse é o teatro desenhado por Handel. E nós voltamos a ver o realismo, que é esse tipo. E como ele era bonito. Né? Se vocês perceberem, ele foi inaugurado em 1913 por um arquiteto português, mas ele teve cuidado. Você tem um telhado aqui, que tem forma de pagode, com as telhas que Gilberto fez em asa de andorinha. E de todo um lado neoclássico misturado com isso tudo. Qual o nome desse teatro? É? Qual o nome desse teatro? Esse teatro? É. Eu não sei cantor nesse teatro, talvez. Não lembro. É o que era. É o que virou o João Caetano. É o Postulato. Não, eles cortaram tudo, cortaram aqui, cortaram ali, em cima acho que eles não chegaram a cortar. Então ficou, não, cortaram em cima também, porque ele era. E ele virou uma espécie de tubo, sepulcro, que tem uma reforma, a última que sofreu, cobriram tudo que sobrou de mármore, para ficar mais moderno. Então ele foi a repor uma época, mas enfim, isso é uma longa história. Continuando. E essa é a praça desenhada por Handel. Também tem um realismo muito grande, só que ele escondeu o teatro porque ele desenhou a parte cultural para o teatro. E ali você vê o outro lado da praça. Isso era o lado da Carioca. Eu? Sim, senhora. Isso é o lado da Carioca. O que é interessante é que quando a gente chega lá na Carioca, a gente fica achando uma coisa esquisita, né? O convento de Santo Antônio lá em cima, e um elevador para chegar até o convento de Santo Antônio, e uma escadaria meio sinistra, meio fechada, porque é usada para séries de atividades mais que profanas. Mas a gente vê aqui que você tem um acesso grandioso até o convento, que foi cortado. Esse chafariz barroco foi destruído, fizeram um lugar ali para o chafariz neoclássico, por sua vez também foi destruído. Esse era um prédio do hospital, também arrebentado. Então você tem toda uma coisa apavorantemente destruída e decepada e sem nenhum tipo de cuidado. Um lugar desse, em qualquer lugar do mundo, isso em Roma seria um ponto de visitação dos mais extraordinários, em Paris, em qualquer lugar do mundo. Aqui virou uma espécie de Largo dos Milagres, com o convento em cima, completamente isolado, um elevador, e por aí vai. Pode passar para o próximo. E essa mesma coisa desenhada, pintada por Handel. E a gente vê que quando o Debray queria, ele era de uma fidelidade absoluta. Ele sabia desenhar arquitetura, ele sabia desenhar paisagem. Mas, como eu volto a dizer, ele achava isso uma coisa meio secundária. O mais importante para ele era a história, a cultura histórica.
você adiantar o máximo possível. Essa é a Igreja da Glória, pintada por ele. Pode continuar. E esse é um esboço da Igreja da Glória que está no Brasil. Né? Ele está no caderno álbum de viagem dele. E aqui nós temos uma cena de cotidiano dele. Ele colocava tudo possível. Né? De novo, nós temos essas figuras curiosíssimas que são os esmolé, que pedem dinheiro para as ordens. Mas essa roupa que eles usam, a origem do século XVIII tinha um navio, uma nau portuguesa, com presente do imperador da China, o rei de Portugal e o Papa, chamada Rainha dos Anjos. E a Rainha dos Anjos era um navio de tesouros, ancorou no Rio de Janeiro, fazendo escala, tinha um enviado do imperador, que era o jesuíta, e como tal, ele adorava se vestir, e era mandarim também. Os jesuítas tinham um cargo de mandarim na China, eram muito respeitados pela corte chinesa. E ele vai passear no Rio de Janeiro com a sua túnica de mandarim. E faz um enorme sucesso. Então, a turma dos pedintes, que não eram exatamente mandarins, nem padres, nem jesuítas, adota essa túnica e passa também a pedir esmola com vestidos de mandarins pelo Rio de Janeiro. E sua sombrinha e tudo mais. Então, essa mistura, essa adaptação é curiosa. Pede para sombrinha, né? Esse aqui já dá um pouco gordo, então não dá para fechar a túnica dele. Tem quase uma magrinha, dá para ver perfeitamente. Volta só um minuto. Eu te peço perdão. Tá? Mas nesse momento histórico é quando a corte aqui no Brasil, eu não sei se tem uma relação de causa e efeito, mas sempre me fez pensar, começa a discutir sobre se o melhor caminho seria apostar no café ou apostar no chá. Tá? E eles vão optar pelo café. E também é o momento que eles estão debatendo se vale a pena continuar a apostar, tá? Porque o comércio, tá, de africanos escravizados já se tornou ilegal, passou a ser tráfico. Então, ainda não. Já. Eu estou raciocinando a partir daquela proibição inglesa de 1807. Mas o Brasil não tinha ainda feito o tratado abolindo. Vai ser só depois da independência. Acho que a gente começa a cogitar a hipótese, tá, de trazer a mão de obra chinesa, que também é descartável. Tá? Eu poderia especular que essa visita, tá, que repercutiu tanto, poderia ter sido parte desse processo? Não. Essa visita foi acidental. O que houve por parte desse processo, eu não trouxe para cá, infelizmente não está. O Ender pinta chineses em Santa Cruz, que é o lugar onde começaram a escolher para botar chá. E se percebe que são chineses sofisticados e tem cures também. Então, eles trouxeram, durante muito tempo, uma comunidade chinesa que funcionou no Alto da Gávea, tem revista chinesa, por ali. E tem até hoje um jardim botânico, 2 ou 3 pés de chá, onde eles introduziram a plantinha do chá. O chá não deu muito certo. Mas o que é importante é que nessa época você não tinha vidro ali. Isso é uma coisa importante. Você tem as chamadas gelosias, que são as treliças. As janelas são todas treliças. Que é uma coisa genial que permite a ventilação do espaço e, ao mesmo tempo, de você poder ficar pelado dentro de casa e ninguém te ver do lado da rua. Então havia essa questão árabe da intimidade ser praticamente ser preservada. Mas isso a gente vai sempre saindo um pouco de perto. E a arquitetura também, se você perceber, os telhados brasileiros, quando se fazem aquelas casas na Barra, até hoje eles fazem o telhado curvo, que é uma influência bastante oriental, bastante chinesa. E nós temos vários pequenos detalhes. Eu fiz um
Aí eu tive uma curiosidade sobre isso, que era o Brasil na rota da China. Então nós pegamos muitas coisas. Eu não quero sair muito desse tema. Não. Essa questão da troca da mão de obra, da importação da mão de obra, dos coolies no lugar da mão de obra africana é algo que é recorrente. O ministro da República, João Luís, fala nisso. E você tinha os salões, famosos salões de ópio no Rio de Janeiro, no Morro do Castelo, onde se fumava ópio, e eram lugares que tem uma cor do João do Rio que é assustador, como os chineses ainda existiam nesses lugares, preparando os cachimbos de ópio, isso em 1908, por aí. Vamos adiante? Porque não é a figura da porta, você pode me explicar o que tem na cabeça? Eu sei. Água. Essa é a rua direita, tá? É o 1º de março. Ali é o convento do Carmo, que eu não sei, tem que voltar lá para ver que está hoje em dia. Aí você tinha um passadiço, e do lado esquerdo você tem o paço. Ela ficou mais ou menos inteira. Aqui tem a ordem da Igreja do Carmo, a ordem terceira, e aí desse lado você tem a catedral. E lá atrás você tem o Morro do Castelo aparecendo. E aí nós temos o Viandante pintando, desenhando o mesmo lugar. E ele consegue colocar tantos elementos, tantos movimentos, que isso poderia ser em qualquer lugar do mundo. O que interessa para ele é o movimento, a emoção, etc. Esse é o esboço que ele fez, que vai resultar, pode passar a próxima, nessa gravura. O esboço eu acho mais fascinante. Se você voltar atrás, você vai ver que o esboço é realmente um trabalho de uma técnica impressionante. Pode encontrar vários elementos no esboço, mas que ele não colocou todos, ele acho que ele desistiu, o gravador ia suicidar ou coisa parecida. Mas a gravura, por exemplo, transforma no passadiço. Volta, por favor. Volta mais um. O passadiço dali, que é uma coisa fechada, uma coisa que a rainha podia passar de um lado para o outro. Agora vamos para o lugar. Numa ponte. Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu tenho um exemplo mais adiante, onde ele consegue trazer uma coisa dos Andes e colocar em Teresópolis. Mas vamos continuando. E essa é a cidade que eu como imagino que realmente fosse. Uma coisa marroquina, uma coisa do Maghreb, é uma coisa que é uma cidade mestiça, é uma cidade de elementos. Você vê os charabis, as gelosias aparecendo, os balcões. É uma cidade com uma identidade cultural muito forte, que vai sobreviver praticamente até 89, até aí. Quer dizer, existe um horror nessa cidade. Eles percebiam que a identidade deles não estava em Paris. Aquela piada mórbida, o bom brasileiro quando morre, a alma vai para Paris, era de uma ironia terrível. Vamos mais adiante. Quer dizer, eu posso ficar olhando aquela volta. Ela tem tanta coisa, é tão comovente essa cena, tão natural, tão real, de imaginar a gente andar por uma cidade assim. O calor, as pessoas todas, negros e brancos, tinham sua sombrinha para se proteger do calor. Se tinha uma cidade. Se nós olharmos bem, nós temos uma cidade com muito movimento de rua ainda, muita gente morando na rua. Só que sem nenhum tipo de elegância que nós estamos vendo aqui. Circulação do ar, né? Consegue regular a circulação. Claro. Não, era descontável. E aqui já voltamos ao nosso querido Vênus, que mostra o Morro do Castelo atrás, etc. Busca mostrar uma cidade mais branca do que ela realmente é. Ao mesmo tempo que ele desarruma naqueles
esboço da rua direita, ou da 1º de Março, ele arruma a maneira dele, o que ele gostaria que fosse a cidade. E é verdade que isso nós estamos falando 5 anos, 8 anos depois da vida do Ender. Então é uma coisa que a cidade anda muito rápido. Também. Nós temos aqui os monges, quer dizer, deve ter uma cena de galante, já está uma cidade mais francesa. Aqui é uma cena de longe da cidade, mas se olhar bem, essa cidade poderia muito bem ser Nápoles, um pouco mais de montanha do que o Vesúvio, mas é uma cidade que tem todo o lado artificial que o Guedes conseguia, ao contrário do Ender, batendo nessa terra. Isso é a praia de Botafogo. E aqui aconteceu uma história muito engraçada. Aquela casa que está ali à esquerda, uma casa alta, que sobressai, ela foi demolida em 1920 e poucos. Hoje em dia existe um prédio na esquina da Marquês de Abreu chamado São João Marcos, construído no lugar dela. Aqui tem o Morro da Viúva, o Pão de Açúcar, etc. E é uma cena de areia. Pode passar, por favor. Essa é uma aquarela onde ele mostra a rainha que está na Galeota Real indo visitar o Lobato, esposo nova da rainha, era o título desse. Que era uma figura ambígua. Pessoas diziam que ele era odiado pela rainha, e essa aquarela mostra que ele não era odiado pela rainha. Ele era, teoricamente, baixo do João VI. Era uma figura muito ambiciosa, o Lobato. Ali se tem a aquarela, a galeota, essa cena meio pastoril da pesca. Aqui é o detalhe. Isso é daquela aquarela apropriada. Aí você tem as princesas e a rainha no dossel atrás da galeota. A galeota existe. Ou a irmã dela até hoje, ali no Museu Naval. Agora não pode voltar. E o que é interessante é que o pavilhão escorre dentro d'água. Então é uma coisa assim, quase que veneziana, coisa que veio para chegar no Botafogo. E é uma coisa que devia ser. Por que não se faz isso até hoje? Eu não sei. Ela sai do centro da cidade para Botafogo por mar. Então se ela conseguia fazer isso naquela época, com uma galeota a remo, com 2, 3, 4, 5, 6, 12 remos, hoje em dia a gente poderia fazer isso com ligações para o porto, essas coisas todas, muito mais eficazes, né? Com vaporetos e coisas do tipo. Continua lá, por favor. Beleza. E aqui a casa, que é uma figura muito mais bem detalhada naquela outra, e ali está o Visconde com o sobrinho e a mulher esperando na areia a chegada da rainha, que vai fazer um piquenique. Ela gostava muito de ir para Botafogo, a ponto de muita gente achar que ela era a residência, que eram separados, Dom João e a Carlota Broquet. Então, imaginava que ela morasse aí. Não morava aí. Apenas frequentava para piqueniques. Você contaminava o piquenique. Isso é Laranjeiras. Aquela casa, ou uma descendente dela, militar e tudo mais, virou durante muito tempo a Fundação Romão Duarte, onde funcionava a Roda dos Expostos, que foi desativada, eu acho, há um ano atrás. Foi Ipiranga? Não, Ipiranga para cá. Essa fica perto do Morro Azul. Ali tem a estação do Flamengo, aí você anda ali por trás, não lembro o nome dela, tem a gente no Brasil fica à esquerda, você anda por trás e é a Paissandu. Então entre esse pedaço e o outro você tem a fundação que está lá, o prédio está lá até hoje. Tem que subir uma escadaria enorme, e é um prédio muito bonito, não sei o que eles vão fazer daqui. E a roda, você sabe, você provavelmente não sabe o que é a roda. A roda é um aparelho, um cilindro, para as mães colocarem as crianças indesejadas.
Então, quando colocava a criança no cilindro, colocava isso no sino e as freiras vinham recolher a criança para ser criada pela roda. E italiano era uma coisa muito comum no mundo católico. Tanto é que existe um sobrenome italiano chamado Esposito, que vem de se ter nascido na roda dos postos. Esposito. Usa uma parte da sua história. Se diverte muito. Tem uma americana que vai para Nápoles em 1946 e ela começa a dizer que ela é muito amiga da princesa Esposito. Aí fica quieto até que ele diz, olha, sua amiga nunca foi princesa, porque não existe nenhuma casa principesca chamada Esposito. Ela é uma pessoa que fez dinheiro, ficou rica, só isso. Bom, então essa é a aquarela de Entre Laranjeiras. Essa é a gravura feita a partir da aquarela do livro do Marcius, que é uma figura que eu não falei ainda. Marcius é um cientista bávaro, naturalista, que vai a vida inteira fazer projetos vinculados ao Brasil. Ele faz um projeto que vai continuar depois da morte dele, chamado Flora Brasiliensis. E ele vai usar muitas coisas que ele fez a partir do Wendel. Inclusive, ele salva a vida do Wendel. Uma viagem para São Paulo, agora vai aparecer mais adiante. O Wendel cai numa mistura de atoleiro com areia movediça e o cavalo afunda totalmente e o Márcio consegue resgatar o Wendel pelos cabelos. Então, o fundo era essa areia movediça. Bom, isso aqui está publicado na Flora Brasiliensis, meu livro. Pode passar. Aqui, de novo, nosso Debré, que faz uma cena, é uma coisa maravilhosa, faz uma comédia dell'arte. Todos os movimentos possíveis ocorrendo juntos. Isso, acredite-se, seja perto da Laranjeiras, que a grande indústria que começa nessa época, com a abertura dos portos, a chegada dos estrangeiros, é a indústria da lavanderia. Porque os estrangeiros não têm uma casa para poder lavar sua roupa, então começam a contratar toda uma indústria para lavar a roupa e entregar a roupa passada. E aqui é a cena das lavadeiras negras escravizadas pintadas por ele. Que a gente vê que a realidade era outra do que aquela espécie de escola de samba que o Debré pinta na anterior. Uma tristeza que é inegável, é um patos, é uma coisa muito forte nessa aquarela. Isso está no Brasil, isso pertence à Biblioteca Nacional. Mas essa é uma outra cena de lavadeiras também. Aí é uma cena curiosa também, que é o interior de uma casa pobre. O uso, a posse escravizados era uma coisa que era vertical na sociedade brasileira, colonial e, se quiser, até a abolição. Não sei se é Bel Priori conta que o morte proprietário de escravizados em 1888, todos eles tinham pelo menos um dessa, eram os próprios negros apoiados, os descendentes apoiados. Então a ideia do escravo era uma coisa que passava, o escravizado era uma coisa muito mais próxima da ideia da escravidão no Oriente. Era uma coisa como se existisse no Iêmen, ou na Arábia Saudita, ou no Egito. E aqui se vê que é uma família muito humilde, ela está tecendo o seu algodão. A filha, ou a neta, ela tem aquela coisa que se chama isso, que se usa... Tatuar. Tatuar. Não. A menina tem aquela coisa da Igreja Católica que você coloca nas costas. É o... quem é que vai à missa? É uma coisa que você põe na frente e atrás, o coração de Cristo, uma coisinha que... Não é relicar, mas é como se fosse. Tipo pães católicos. Aí você tem a galinha. É o interior de uma casa modesta brasileira. Isso, é a mesma casa, o mesmo tipo de
desconfio que esse seja mais rico. E de cadeira. Móvel é uma coisa caríssima naquela época. Mas a gente vê também a mistura, que eu acho interessante. Brancos e negros, isso é uma coisa impensável na América anglo-saxônica. E aqui isso acontecia. Bom. Tem. Então acelera. Bom, essa é a cascatinha da Tijuca, desenhada por Ender. Vamos lá. Essa é uma aquarela feita pelo Ender. Mais uma. Isso pintada por Gano de novo. Ela tem uma coisa dramática, né? Tem pessoas olhando a cachoeira caindo, etc., junto com secagem do café, porque o nome dessa cascatinha era Cascatinha Toné. E ela é um símbolo do começo dos matamentos da Coisa da Tijuca, o plantio do café. Passa. Essa é outra, essa cascata grande da Tijuca, desenhada por Ender. Que ano era isso? Isso é 17. Tá? A outra é 20. 1817. É. E isso é cascata grande, atualmente está seca e fica dentro da propriedade particular, perto do Terangá, onde tem as furnas de agacis. Passa. Aqui a aquarela, a partir daquele desenho, a gente vê que os elementos estão ali, fazer esse piquenique, a mesa está lá, enfim. Aqui é o mesmo desenho feito por um artista inglês chamado Charles Landseer, que tem a mesma escola que o Ender, tem o mesmo realismo. Passa. Isso é Paquetá, que Ender passou algumas vezes por aí, para ir para a Fazenda da Mandioca, que é o local onde o Barão Langsdorff, encarregado de negócios da Cônsul-Geral do Czar no Rio de Janeiro, recebeu os cientistas, todos ficaram lá. Aqui é o Porto da Estrela, no fundo da Bahia. Na verdade, não é no fundo da Bahia, é o Rio Iomiri, que está ali atrás, onde as pessoas desembarcavam para seguir pela Estrada Real. Para subir a serra. Para subir a Serra da Estrela. Mas, essa é a Fazenda da Mandioca, que fica no sopé da Serra da Estrela, onde Ender se recuperou da viagem a São Paulo. Essa é uma gravura da mesma fazenda de outro ano. Essa é considerada talvez a obra mais importante, segundo Humboldt, da Mata Atlântica. É uma paisagem inventada. Tá? Você tem um índio, que é uma coisa que estava em moda na época, o bom sauvage, ali, ajudando. Não é uma índia, isso é ampliado, dá para ver uma mulher branca, os seios de fora, mas ele está salvando a mulher branca. É uma coisa que já é Ceci Peri, a Vala Elétrica, isso é de 1816, 17. Passa. Debré vai copiar exatamente isso, de uma forma brutal, só que eles são índios sendo escravizados. Mas a paisagem dele, a paisagem é a mesma do tronco servido como pinguela. E essa questão da paisagem que o Museu era muito importante e que para nós está começando a ser finalmente. Mas isso é uma paisagem de Ender tomada do Alto da Boa Vista. Aqui é um piquenique no Alto da Boa Vista feito por Ender. Aqui é a vista do Alto da Boa Vista pintada por Ender. Né? E a mesma vista gravada no livro do Massos que eu falei antes, Flora Brasiliense. Está aqui, volta mais uma só. Aqui é a parte do Pão de Açúcar, pode voltar, e aqui é a parte da lagoa. A lagoa, por baixo, tem 1/3 do tamanho original dela hoje em dia. Ela ia literalmente até onde era o Visconde de Albuquerque, do lado de cá, até aqui ela chegava onde é o Jardim Botânico, e ali ela encostava as rochas que passam ali. Ela era muito maior. Pode ir adiante. Essa é a gravura feita. Não, tudo bem. É a gravura feita a partir daquela aquarela. A gente vê mesmo na gravura que o Massos vai usar. Ele vê o detalhe, a qualidade, as espécies, a preocupação de Ender de pegar cada uma das espécies.
Essa é a viagem para São Paulo, dos aristocratas austríacos. É nessa viagem que Ender é salvo pelo Março. Também uma cena da viagem. Isso é uma cópia do safado que o Rugendas faz do material que ele viu de Ender no livro do Março. O encontro. Não, tudo bem. Essa, pode passar. Essa é, isso é Debré de novo. Eu amo a viagem de Debré ao sul do Brasil. Faz uma viagem até o Rio Grande do Sul, e volta para o mar, mas desce por terra. Então ele acompanha muitas vezes o mesmo trajeto que ele fez para São Paulo. Essa Miguela também é fascinante, de como se viajava naquela época. A tropa de mula. Volta só para mostrar, porque essa aqui também é muito. Que uma tropa de mula era feito, todo o abastecimento do Brasil era feito através de tropeiros. Minas era chefe disso. Os paulistas também. Era uma diferença pequena no paulista. Perdão, senão ela vai embora, eu vou terminar minha. E aqui é uma outra ponte citada pelo nosso Rugendas, na segunda viagem que ele faz ao Brasil, em 1840 e pouco. Ele vem do Chile, viagem complicada, só que, vindo pelo Chile, ele passa por um lugar chamado a Ponte do Inca. A Ponte do Inca é um monumento que ocorre no norte da Argentina, perto do nosso Aconcagua, em cima, que é uma árvore muito calcária. E o Inca foi fazer um tratamento para chegar do outro lado. Vai passar, por favor. Ele vai e essa ponte, aquela ponte que está lá, o Rugendas coloca a ponte do Inca na Serra do Mar, ali no Rio de Janeiro, para dar um pouco mais de movimento, para ter mais interesse os tropeiros mineiros passando por cima. Pode passar. Essa é a ponte do Inca, desenhada por Latuano, mais ou menos nessa mesma época, que a gente vê os Andes e o Aconcagua lá atrás. Mais uma. Essa é uma fotografia que eu fiz, mal feita, qualquer coisa que eu faça, da ponte do Inca como ela está atualmente. Isso aqui era uma spa inglesa, onde se tomar banho, virar banho que o Inca fazia, para curar artrite, essas coisas, e que foi demolida em parte por uma avalanche. Por mim, tive que arrancar isso tudo. Ficou essa carcaça mal feita, que atrapalha um pouco a vegetação. Mas essa é a ponte que o Rugendas não teve modéstia nenhuma de colocar na Serra do Mar. Vamos lá. Isso daqui já faz parte da viagem para São Paulo. E eu não vou prolongar muito. Isso é Bananal, tá? Pintada por Debré. Mais uma. Isso é Bananal, pintada por Ender. Mais uma. Isso, Taubaté, talvez, pintada por Debré. Isso pintado por Ender. Só para ver as duas formas de você olhar a mesma paisagem. Mais um exemplo. Debré, Ender. Pode ir. Debré, Ender. Aqui é São Paulo. Não sobrou nada disso. Os paulistas conseguiram ser mais eficazes do que nós, cariocas. Tem uma parede de taipa ainda. Todo o centro, parte do colégio, tudo aquilo foi feito em 1930, depois que os originais foram destruídos. Eles refizeram tudo e pela impressão de que é isso. Tá? Pode ir. Isso é o convento. Aquilo era Debré, isso aqui é Ender. Pode ir. Aqui é o pátio do convento, que foi falsificado, pintado por Debré, sempre essa coisa. Não, está vendo como é, né? Você sempre percebe uma coisa estranha em Debré, quando comparado com Ender. Pode ir. E essa é a figura real do convento. O que eu acho divertido
divertido, é porque Henderson foi ser descoberto no Brasil em 1955. Todas essas obras reinventadas em São Paulo foram feitas a partir de Debré. Eles não tinham ainda esse rigor de arquitetura e de representação que Henderson tinha. Pode passar? Você voltou. Ah, não. Voltou não. De novo a mesma coisa? Pode volta, desculpa. Não, volta. E? Não, essa a gente já falou, não é? Essa. Você Ender. E aquilo anterior era Debré. Claro, o Debré é. Pronto, pode ir. Isso é Barros Bocais, pintada por Gandalf. Pode ir? Não, é. Aqui também é Gandalf. Pode. Aqui que eu tenho continuado lá, vamos lá. Isso aqui é o álbum do Brasil, 1938, pouco antes dos nazistas chegarem em Viena. Essa é a capa do álbum. Vamos lá. A gente vai ver a qualidade das imagens. Quando eu mostrei isso em Viena, os austríacos ficaram. Eles não tinham noção que nós tínhamos isso tudo no Brasil. Nós temos 300 imagens. O segundo, o principal núcleo da obra de Ender está na Academia de Belas Artes de Viena. O segundo está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Pode passar. Isso é Trieste, não é o Rio de Janeiro. Mas é de onde sai a Áustria e a Augusta, as duas fragatas austríacas que viajam para o Rio de Janeiro. João de Barca. Isso era parte do Império Austro-Húngaro, na época do Império Austríaco. Ainda é Trieste. E aqui já são navios austríacos atravessando o Atlântico. Pode passar. Aqui estão os vinos dos canhões, etc. Aqui é muito engraçado, né? Esse desenho está na academia, tudo que tiver aqui com carinho em cima, quer dizer Kunst Academy. E esse é um desenho que identificou o Conde Palfi, o Barão das Quantas, e cada um desses são aristocratas. Lento a bordo da Áustria, ele faz o desenho. Pode ir. E o Brasil conseguiu comprar a aquarela que ele fez a partir desse desenho. Só que nossa criatividade é muito boa, está identificado na Biblioteca Nacional como sendo os piximaços a bordo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas assim a gente vai inventando as histórias. Ou seja, errou a legenda, tá? A iconografia está modificada. É. Você pode reinventar a iconografia a partir da legenda sempre. Descobrir a erupção, porque nós temos conversado bastante sobre as articulações entre o texto, tá? A iconografia e as legendas. Tá? E eu tenho tentado insistir muito com eles que a iconografia muda a compreensão do texto, tá? E a legenda, tá, pode mudar a compreensão da... Exatamente. Você pode botar um grupo de prisioneiros e dizer que, dependendo do seu gosto, se esses prisioneiros são palestinos ou israelenses. Tem vários casos que parecem ocorrer assim na Guerra dos 6 Dias. Mas vamos lá. Aqui, de novo, no interior da Áustria, que foi a fragata que veio o nosso Ender. Aqui, isso tudo está no Brasil, hein? Isso é o Pão de Açúcar. Eu acho tão bonita essa aquarela do Pão de Açúcar. É até mais bonita do que a outra que nós vimos lá no início. Pode passar. Vocês conseguem identificar o que é? Passando aquilo ali. É. Então seria a legenda. Sim. Tá. Deixa eu tirar a legenda. Mas ela está lá até hoje, só que ela tem uma coisa assim, de Salgueira, tem uma coisa da conquista portuguesa da África, eu acho fascinante. Aqui é Boa Viagem, parece que foi restaurado, não devia contar. Bom Viagem. Que aliás é um erro curioso, né? Bombaim, que é de Boa Bahia. Antiga Bombaim, que virou Mumbai hoje em dia. E aqui também Boa Viagem. Boa Viagem, de novo. Armazém no caminho para Iumirim.
Vamos só mostrar para localizar melhor. Ali atrás tem a Serra dos Olhos. Cala a boca. O que é o Cala a Boca? É o atual Museu Histórico Nacional, que foi totalmente reinventado e era um calabouço. Né? E calabouço vem de cala a boca. E aqui o Morro do Castelo. Isso. Cortar o pulso. Aqui foi o céu onde desembarcou Leopoldina, no átrio do convento do Mosteiro de São Bento, aqui à direita. Debré faz um trabalho muito elaborado desse desembarque, tem várias gravuras. Porque é tão mais perto, assim, falando. Ela sobe, né? O convento está lá em cima, ela desembarca em frente. Uma briga que tem eterna entre ali está o Morro do Castelo, uma briga eterna que é entre o Arsenal de Marinha e o convento, que eu acho que uma pedra na cadeia um dia caiu. Bom, vamos lá. Eu estou conseguindo chegar no time correto agora? Tá. Esse é o mingau de São Diego, é o mangue. Tá. Essa é a vista tomada do Corcovado, mas a nossa vista que está no Rio de Janeiro, também a casa do ministro, ali da Igreja da Glória. Isso é o Lazareto. Esse prédio existe até hoje e não é tombado. Essas coisas milagrosas que ocorrem no Rio. Quando você vai pega a linha vermelha, se você olhar do lado direito, você vai ver que essa torre está lá até hoje. Ele ficou impressionado com o prédio, o outro ângulo do prédio. Mata Palmas. Nós estamos agora entrando na região da Lapa, Pensá e Riachuelo, que era a área elite do Rio de Janeiro. Ali estão os arcos, ali está o convento de Santa Teresa, que existe até hoje, e aqui nós estamos na Riachuelo. Riachuelo também. Belo Engenho, eu acho que é Engenho Novo. Nessa região, mas não pode ser tão distante assim. Vocês estão vendo que a casa é uma casa solarena, é um pequeno palácio que tem atrás. Mata Cavalo, que é vizinho, de novo, os palácios vocês podem ver ao longe. E esses prédios todos, esses grandes casarões, foram todos demolidos. A Mata Cavalo chegou de noite. Quem sabe? Mas isso é, na verdade, é o jardim do embaixador Eltz e também perto do Mata Cavalo. Isso é um dos animais que eu gostei do desenho dele, a qualidade do tabulo, eu acho que esse é o transporte público do Rio de Janeiro, as sedes. É profundamente desconfortável, parece. Mas isso é um quarto de dormir do aristocrata, que tem detalhe. Eu estudei durante bastante tempo essa aquarela. Era um barão que era dito do embaixador e ele ficou amigo do Wendel. Viajaram juntos, etc. Está no Brasil. Isso é a ilha do hospital, a caminho do Iomirim. Não, vamos lá. Aqui é a entrada da boca do Iomirim, que é que vai dar um pouco da estrela. Essa é uma aquarela que ele fez a partir daquele desenho, que está no Brasil. Isso é a navegação dentro do Iomirim, como que esses rios eram navegáveis, hoje disse esgotos. Mas essa é a fazenda que nós já vimos antes, do Barão Lansdorff. Isso é a qualidade que ele tinha até pintar pássaros. Pode ir.
esposo que está no Brasil, quando ele viajou logo depois do Brasil, ele embarca para a Itália e vai encontrar vai acompanhar o imperador da Áustria, viagem a ex-mulher, ainda era mulher, aliás, a imperatriz dos franceses, irmã da Leopoldina, que estava morando em Florença. Lembrando agora. O Metternich conseguiu um amante para ela lá em Berna, depois vai virar príncipe de Montenuovo, e qual é o nome da mulher do Napoleão? Não, a outra. A portuguesa. Comment s'appelle la deuxième femme de Napoléon? La première, c'est la deuxième. Bom, enfim. E ele faz isso, que é uma miniatura, óleo sobre marfim, e dado em volta com prata e ouro, e a partir do esboço, porque ele não tinha os originais, que foram todos pegados pelo imperador da Áustria. Pronto. Para terminar, o nosso Museu Nacional, que é uma cena bonita, que você tem pessoas se ajoelhando, escravizadas sobre a passagem do Pedro e Leopoldina, que vai... Maria Luísa, a imperatriz Marie-Louise, que é para Marie-Louise que faz a miniatura. E aí então, aí no portão da quinta, oferecido pelo Duque de Northumberland, a quinta como era originalmente, né? Eu sempre acho muito comovente que a gente consiga destruir muita coisa. Bom, eu acho que essa é a última. E aí eu gostaria de tomar liberdade, tá, e perguntar, Júlio, tá, você hoje nos deu uma oportunidade raríssima, tá, que é de confrontar as imagens, tá, de três pintores distintos. Tá. Esse cotejo que você fez para nós já está disponível em algum livro? Nesse livro eu comparei alguns do meu texto e eu peço de referência. Então ele aparece, sim, mas eu não fiz ainda um livro específico sobre isso. Já pensou em fazer? Já, mas o problema é que é um livro que é muito complicado você fazer. Esse livro tem 730 páginas. Ele pesa 6 quilos. E ele é vendido por R$190, graças a Lei Rouanet. Uma editora, o Debré, por exemplo, também fiz, a obra completa, que é mais ou menos desse tamanho, um pouco menor, que fomos dois a fazer, o Pedro, Eduardo e eu. Está na 7ª edição, está esgotadíssimo, está sendo vendido agora por R$700. O que acontece? Uma editora, para arcar, o preço tem que ser pela Lei Rouanet, o preço corretamente tem que se manter o mesmo. Então, esse livro está bastante 150 exemplares antes de estar esgotado. Vai acabar esse ano. E vai ser muito difícil fazer uma segunda edição. Então, esse trabalho todo de convencimento, aí você chega, o que é que a Biblioteca Nacional ficou com esses inéditos até hoje? É que toda vez que alguém tentava apresentar os inéditos da Biblioteca Nacional, as pessoas usavam o livro que eu tinha feito em 2000, isso já estava no outro livro. A iconografia, o estudo da iconografia é uma coisa que demanda uma certa sensibilidade que raramente, porque a Lei Rouanet tem um lado de fraude, vou dizer abertamente qual é. É uma lei feita por gosto, mas quem decide, quem vai usar esse gosto, essa renúncia fiscal, são os departamentos de marketing das empresas.
Não é o Ministério da Cultura que vai dizer, olha, esse você pode usar para isso ou você pode usar para aquilo. O departamento de marketing acha interessante fazer um livro do Ender. Acha interessante fazer um livro do Debré. Mas um livro sobre Debré, Ender e Guggenheim, que já foram publicadas as obras brasileiras, não vai achar interesse nenhum. Mas isso aqui já está no outro. Quem quiser que compre os livros. Por isso que é muito difícil fazer um financiamento do livro, comparando os três. É um projeto sério, fôlego enorme. Estamos falando de um livro de, sei lá, 1.000 páginas. Nós temos tranquilamente uns 2 anos de estudos, tá? Para vários estudantes, tá? Ajuda na formação, tá? de muita gente em diferentes carreiras. Olha, tem que ter os 3 livros. Teria que ter os 3 livros. Você tem os 3 livros, você tem as obras que os 3 principais. Mas aí, você tem um projeto na internet chamado Brasiliana Iconográfica, eu acho. Um projeto feito pelo Braçares, publicado no Instituto Itaú. Eu acho muito bom. Só que o Itaú também surge quando eu comprando umas peças do Cifobase da Biblioteca Nacional, eu estou um pequeno escândalo a respeito, estou louco por falar. Então devolveram, estou tentando refazer a coleção. Talvez como um estudo, né, crítico, teórico, acho que para quem, sobretudo, né, para quem não é do mundo artístico é fenomenal, mas para a gente é, eu digo pela minha experiência de ter trabalhado com você, né, gente, ajudando, porque isso foi fundamental. Eu também, né, antes de começar a fazer esse trabalho, eu não conhecia o Ender, só a partir mesmo do Júlio e né, da primeira obra publicada, que tem antes. E poder como fazer esse cotejo dos 3 foi completamente diferente para mim. Essa compreensão mesmo da história, sobretudo porque eu sou de fotografia, né? Então, isso é muito caro para mim também, as representações. Né? Acho que tem muitos, né, Júlio? A gente tem muitas passagens aqui que o tem Ender os 3. vai continuar a viajar com os arquiduques, apesar de já existir a fotografia. O que eles acham mais importante ter um artista que um fotógrafo para registrar a paisagem. O que até hoje você tem os chamados artistas botânicos, que são pessoas que vão registrar a flora, as flores, as árvores. Margaret Mead, por exemplo. Porque a fotografia nunca vai permitir que você olhe tanto. John Ruskin tinha uma frase que eu acho fundamental. Aquele que é capaz de pintar uma pétala pode pintar o mundo inteiro. Que, na verdade, vai ser usada alguns séculos antes do Ruskin nasceu, assim, pensada, no século XVI, o Dürer, quando ele faz um monte de erva, que é uma coisinha assim, então, capim, ele pinta esse capim, então um realismo, que é uma das obras mais extraordinárias até hoje, 400 anos depois. Então, essa questão de representação da paisagem vai crescer. Da Vinci, por exemplo, ele tinha condições de fazer paisagem, mas ele não. Da Vinci era Da Vinci, era uma prima dona que estava muito interessado em fazer uma coisa só. E a pintura percebeu claramente que era mais interessante fazer a pintura religiosa ou artística ou reinventar do que pintar a paisagem. Tem uma única pintura que eu conheço bem, o Vale do Arno, que faz um desenho muito bonito. O Vale do Arno, perto de Florença, onde ele tem um registro que se aproxima da nossa história de Ender e do registro realista da paisagem. Mas é isso, eu acho que você consegue, o artista, o fotógrafo também, claro, mas eu imagino muito mais até hoje a fotografia é uma coisa mais próxima da retratística do que da paisagem.
posso falar. Só um pouco um pouco da dificuldade, dos desafios, né, que é fazer um livro desse, um pouco como é que é o Tem processo. brigas, tem custos, tem dificuldades de você conseguir originais, tem representações, tem coleções que você não pode entrar nessa, você tem que entrar na outra, sobretudo na parte das obras seriais, como as gravuras. Né? Aí você descobre que tem gravuras inéditas, né? que são peças únicas. Eu tive muita sorte de ter feito um livro com o Wagner, em 2000, e de ter todo o material da coleção de Viena. Isso permitiu que a gente tivesse 700 imagens da exposição. Não usamos todo o material que está no livro, porque o livro ia ficar enviado, ia ficar realmente. Fica com 800 páginas, pelo menos. Que é o material. A gente começa o livro a parte da coleção austríaca, a partir de Gibraltar. A parte toda da travessia do Mediterrâneo, ainda por cima eu confundi, eu acho, o leitor, esse rio da época, que tinha muito de Mediterrâneo e de muito de. Então, já Gibraltar confunde, imagina, Madeira confunde com Ilha da Madeira. Então, a gente começa a partir do Atlântico, o rio do Éder, o material está em Viena. O Éder também tem isso realmente da questão de você ir juntando pedaços em pedaços. Mas quando ficou, por exemplo, por que eu não botei isso no livro? É sempre uma construção, um processo. Eu lembro bem. A relação com o design, com a editora. Tinha um livro que a gente começou a fazer em 2019. Ele foi lançado no ano passado. 4 anos. Mas assim, é todo um processo longo de vida. Eu lembro cada vez que a não está pronta, aí surgiu uma nova possibilidade de incluir Mais uma nova descoberta, uma coleção particular, que tem também os colecionadores particulares. Né? Aquela miniatura em marfim está uma coleção em São Paulo. E aí outra está não sei onde. Aquelas aquarelas mais acabadas, abaixo do desenho, por exemplo, eram 23. E foram dispersas. Só que eu consegui comprar um antiquário, um calendário feito pela Livraria Cosmos, de 1955, que era um calendário promocional. Essa história é muito boa. E com esse calendário, o Gilberto Ferrez fez o prefácio do calendário, para vender um pouco as aquarelas que a Cosmos queria vender. Um antiquário paulista chamado Stanislav Restal, que é autor talvez do livro quase 3 volumes, Projeto Maníaco, que ficou em 72, Sesc Centenário da Programação, ele comprou toda a coleção e, em vez de tentar vender no Brasil, né, ele fatia, então ela é dispersa. A gente conseguiu reunir muito. Paquetá, por exemplo, foi vendido no Rio de Janeiro, nós conseguimos recuperar em Viena. Então, as coisas vão circulando nesse mercado, que é um mercado extremamente poroso, esquisito. Uma coisa está aqui, de repente ela vai para outro lugar. E é isso, a gente consegue recuperar. Com esse calendário, por exemplo, tem várias imagens em baixa resolução de 1955 que preenchem lacunas. A gente sabe que ele pintou. E isso é uma coisa muito importante. O Jean Boguit faleceu, parece que a família dele, um suave, um cigano que meio que roubaram a filha, coisa assim. Bom, ele tinha uma aquarela muito bonita do Pedro I, que ainda não era o príncipe regente, pintada pelo Debré. Está no livro
Essa aquarela pegou fogo, o incêndio que teve na casa dele. E a gente tem certeza que essa aquarela era um projeto para fazer um óleo de corpo inteiro que está desaparecido. Então a gente não sabe onde foi parar. Essa questão toda das lacunas, tentar buscar o máximo possível do trabalho terminado, nunca acaba. Esse caderno de viagens do Hermes, né, que foi comprado em 1936, 38. pela Biblioteca Nacional. Quem descobriu isso? Você tinha dois livreiros no Rio de Janeiro chamados Walter Geiermann e Walter. Eram dois livreiros austríacos e judeus que tiveram bom senso de cair fora da Europa antes do nazismo. Eles perceberam que era o momento de partir e ganharam no Rio de Janeiro a livraria Cosmos, editora, que vai ser espantosamente importante para a divulgação da obra dos viajantes. E eles conheciam o material. Então eles descobrem esse material, esse caderno à venda, provavelmente por um descendente de Metternich, porque o fundo acaba comercial foi o Christus Metternich, e entra em contato com a Biblioteca Nacional, que no início não quer. Aí depois pensa um pouco mais, por que não? Paga com dinheiro. Não sei quantos francos suíços pagavam com dinheiro austríaco, não valia mais nada. Isso é interessante porque você, por exemplo, a coleção de Deleuze está dividida entre duas sobrinhas de cinema. Tá? O filho morre, por razões de ter do Brasil, o filho morre, poucas adoravam esse filho único. A mulher tinha dado pela mão do Deleuze, que parecia muito chato. Então ele veio para cá, sozinho, protegido pelo Le Breton, que também tinha sido expulso do Instituto de France, que não gostava do Wellington, só dos aforos, e os portugueses oficiosamente trazem esse grupo, que o Rio de Janeiro ia ser capital do Império Português, o projeto do Conde da Barca, o piano meio. Estavam desempregados, eram mais baratos, mas com menor qualidade. E aí tem esse núcleo que o Castro Maia compra também na véspera de Paris ser invadida pelos alemães, em 1939. Aquela parte como 40, né, para haver marcha quase atravessando o Champs-Élysées. Então tem essa parte e uma outra parte que aparece em 1967. Aí, no caso, é a véspera de Paris 5, a véspera do Brasil ser invadido pelo próprio Brasil. E eu ofereci, e o adito cultural da Embaixada. Eu era o Guilherme Figueiredo, irmão do futuro general, do presidente general. E ele tem esse material que é uma chamava-se Morris, a outra chamava-se que é o sobrinhos. E o Boguite, de olho, sabia disso, queria comprar. Não, estou querendo ver se o Brasil compra isso. E era pura essa coleção. Ela está oferecendo. Ofereceram o produto cultural e o produto cultural começou a negociar. E segurando os marchands brasileiros que o Deleuze estava na moda. E ao contrário da coleção da Madame Maurice, comprada em 39, começou a aparecer cada vez mais Debreys, etc. Muitos falsos. 10% da coleção comprada pelo Castro Maia eram falsos. Foi um escândalo na época, quando nós, Pedro e eu, brincamos isso. Pessoas fazendo tese que estavam no Museu Federal, tinha que ser verdadeiro. Vocês que fizeram as pesquisas de falso. E aí mandaram para o Louvre para tentar ver se conseguimos generalizar, e o Louvre respondeu: os falsos são falsos mesmo, gastaram dinheiro do Brasil à toa. Mas o que é engraçado é que essa coleção era pura, da espanhola, esqueci o nome dela. E ele tentando, chega no Magalhães Pinto, que era na época o chanceler das Relações Exteriores a Paris.
ministro, né? Eu sempre faço sobre depois. Ele é cultural, não vai interpelar 2 vezes o ministro. E antes de embarcar de volta para o Brasil, ele disse: manda seu amigo Debré procurar o Brasil. Me ajudar com o desemprego. Aí o outro mandou para aquele lugar o ministro e simplesmente ligou para o Coguite e a coleção foi dividida em 3 colecionadores. Um era o Eduardo Bolano, que vendeu parte dele no mercado. O outro era o João, tentou comprar, não tinha dinheiro, sei lá. E a terceira, não posso dizer o nome, mas que ainda é particular. Então, por exemplo, ter juntado essas coleções foi uma coisa formidável. E depois, aí são essas coleções que vão se desfazendo, né? A coleção dos Marqueses de Bonneval, por exemplo, também foi dispersa, que é a viagem do Debré ao Sul. Olha, é uma confusão danada fazer biblioteca. Nosso tempo, assim, já são 11 horas, não sei se alguém tem mais alguma questão. Infelizmente, o Júlio, né, ele tem toda essa capacidade fascinante, né, no trabalho, de contar as histórias, e toda essa pesquisa de anos, e isso que ele vai contando, assim, uma organicidade impressionante, né, que torna tão prazeroso e desafio tão grande, né, Juliana? Não, mas foi, eu acho que é isso mesmo, assim, essa oportunidade, né, de poder te ouvir com toda a sua bagagem, sua pesquisa, sua experiência e sua paixão, né? Acho que isso é muito visceral, assim, a maneira que você olha. Isso tudo eu consegui fazer de manhã, uma coisa que raramente acontece. Olha, muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado pelo espaço.